Olá, meu nome é André Rangel de Carvalho, sou aluno do curso de mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Educação Musical. Este trabalho discute a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica, com o objetivo de subsidiar a atuação profissional do professor egresso do curso de música licenciatura, com foco nos saberes e conhecimentos necessários à atuação profissional. Nesse sentido, será abordado um estudo dos autores Veiga Neto e Nogueira, do ano de 2010, que diferencia os conceitos conhecimentos e saberes a partir do olhar da etimologia, da arqueologia, da experiência e da história da pedagogia. Na sequência, será feita uma apresentação dos saberes e conhecimentos necessários à prática docente, com base em autores do campo da pedagogia, através dos trabalhos de Puentes, Aquino e Neto, 2009. E por último, traça-se um breve panorama do movimento de profissionalização do trabalho docente a partir dos trabalhos de Diniz Pereira, 2010, 2011, 2015. Por meio da Lei 11.769, estabelecida no ano de 2008, a música passa a ser conteúdo obrigatório, apesar de não exclusivo, na matriz curricular da disciplina de artes, juntamente com o teatro, as artes visuais e, mais recentemente, a dança, com a Lei 13.278/2016. Para os professores com formação em música e licenciatura, o referido dispositivo representa um importante avanço, uma vez que amplifica os campos de atuação profissional e possibilita um vislumbre de oportunidades no que concerne ao desenvolvimento da carreira docente. Para a educação, a aula de música apresenta o potencial de elevar o nível de qualidade do aprendizado dos alunos e pode servir como um importante meio de transformação social, na busca por uma sociedade mais justa e democrática. Entretanto, a inserção profissional do professor egresso do curso de música licenciatura, em muitos momentos, é confrontada com a realidade das salas de aulas, sinalizando a demanda de saberes e conhecimentos específicos nem sempre contemplados em sua formação acadêmico-profissional. Contudo, visando a viabilidade do ensino de música na educação básica, o presente trabalho apresenta as concepções acerca dos saberes e conhecimentos necessários à docência, com o objetivo de servir como referência para o professor egresso do curso de música em suas reflexões ante a atuação profissional no contexto escolar. De acordo com Veiga Neto e Nogueira, 2010, as diferenciações dos conceitos conhecimentos e saberes partem de 4 ordens distintas: da etimologia, da arqueologia, da experiência e da história da pedagogia. Da etimologia, conhecimento, derivada do verbo conhecer, provém da forma latina cognoscere, ter notícia ou noção sobre algo. Trata-se de um verbo cuja origem está no grego antigo, gignoske, conhecer, julgar, cujo radical gino aponta no sentido de experimentar, tomar conhecimento ou ciência de. Já o verbo saber origina-se da forma latina sapiocere, que quer dizer ter sabor, saborear, discernir pelo paladar ou pelo olfato. A raiz sap aponta para uma capacidade de discernir, diferenciar, separar, que vai além de conhecer ou tomar conhecimento. Trata-se de fazer escolhas, decidir, aceitar ou rejeitar, gostar ou não gostar, exercer o juízo sobre algo ou sobre uma situação. Já a perspectiva arqueológica entende os discursos como práticas discursivas, que atuam como um conjunto anônimo de regras para a formação,
e transformação de determinados objetos de saber, dos sujeitos autorizados para falar sobre esses objetos, de um modo que seja considerado mais ou menos correto sobre tais objetos de saber. Contudo, o saber não se opõe à ciência ou ao conhecimento. O saber permite a constituição da ciência e do conhecimento, e existem saberes que são independentes das ciências e que diferem entre si em termos qualitativos e de precedência. Se o sujeito de conhecimento é cognoscente, infere-se que o sujeito se sujeita ao saber, ou é o saber em que está imerso o sujeito que produz esse sujeito. Nesse sentido, a ideia de sujeito seria a posição a ser ocupada por um indivíduo numa trama de saberes. O sujeito é, antes, um efeito do saber. No que concerne à experiência, trazendo para o campo da educação, os autores citam o filósofo Larossa 2004, que entende a experiência como aquilo que nos passa ou que nos toca, ou o que nos acontece, e ao passar-nos, nos forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação. Por essa perspectiva, entende-se que o acesso à informação, assim como o seu acúmulo, não necessariamente propiciará a experiência em si. É necessário diferenciar o saber no sentido de sabedoria e o saber no sentido de estar informado. O conceito de sujeito da experiência para Larossa não é o sujeito centrado na informação, no conhecimento, mas é o sujeito da receptividade, da abertura, da disponibilidade frente ao acontecimento. Um sujeito que faz do acontecimento uma experiência para si mesmo. Da história da pedagogia, os humanistas, ao questionarem o abuso da dialética no ensino medieval, utilizaram as palavras pedante ou pedantismo para se referirem aos saberes dos mestres e dos professores, uma expressão depreciativa que para os humanistas nada mais era do que um saber livresco, meramente acumulativo. O conceito de sabedoria para os críticos era considerado como o saber autêntico, verdadeiramente incorporado, um saber que se confunde na própria atividade livre, voluntária e ética do sujeito. Para os críticos, o sábio seria diferente do pedante ou do erudito, como também era conhecido, pois aquele não é alguém que sabe sobre tudo. Pelo contrário, o sábio seria aquele que reconhecia perante a si mesmo e os outros que nada sabia, mas que estava disposto, com sua atitude dialógica, a atingir o saber e conhecer a verdade. Não obstante, a educação do novo homem deveria abandonar as pretensões e falsidades da erudição e preocupar-se em atingir a sabedoria. Sendo assim, o estudante deveria aprender a ser um homem honesto e virtuoso, reconhecido pelas suas ações e não pelos seus discursos. Os saberes e conhecimentos necessários à docência, abordado no trabalho de Puentes, Aquino e Neto, 2009, apresenta as perspectivas de diversos autores do campo da pedagogia. Com relação aos conhecimentos necessários à atuação profissional, Lee Schumann, 1986, apresenta 7 bases de conhecimentos essenciais à prática docente, o chamado Knowledge Base. Trata-se dos conhecimentos sobre o objeto de ensino, conhecimento pedagógico sobre o objeto de ensino, conhecimento curricular, conhecimento das características dos aspectos cognitivos e da motivação dos estudantes, conhecimento do contexto educativo, conhecimento das finalidades educativas, dos valores educativos e dos objetivos. Para Garcia, 1992, os conhecimentos profissionais dos professores é composto pelo conhecimento pedagógico geral, conhecimento do conteúdo, conhecimento do contexto e conhecimento didático do conteúdo. Já os saberes necessários à docência, na perspectiva de Freire, 1996, ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. Ensinar exige rigorosidade metódica,
exige pesquisa, exige respeito aos saberes dos educandos, criticidade, inquietação e rigor na aproximação do objeto cognoscível. Ensinar exige estética e ética, pois o ensino do conteúdo não pode ser alheio à formação moral do educando. Ensinar exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Ensinar exige risco e aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. Ensinar envolve a reflexão crítica sobre a prática. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Pimenta, 1998, por sua vez, apresenta 3 saberes necessários à docência: os saberes da experiência, os saberes da área do conhecimento, que são os conhecimentos específicos e científicos, e o saber pedagógico e didático, baseado na relação professor-aluno. Outra importante contribuição no estudo dessa temática veio do trabalho de Gaucher, 1998. De acordo com o autor, os saberes necessários à docência são saber disciplinar, saber curricular, saber das ciências da educação, saber da tradição pedagógica, saber experiencial e saber da ação pedagógica. Em Tardif, 2003, os saberes são organizados na seguinte ordem: saber da formação profissional, vinculado às instituições formadoras de professores, saberes disciplinares, relacionados aos diversos campos de conhecimento, saberes curriculares, associados aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, e os saberes experienciais, baseados no trabalho cotidiano dos professores. E por último, Cunha, 2004, que apresenta os saberes relacionados com o contexto da prática pedagógica, com a ambiência de aprendizagem, com o contexto sócio-histórico dos alunos, com o planejamento das atividades de ensino, com a condução da aula em suas múltiplas possibilidades e os saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem. Os estudos sobre profissionalização docente tiveram início no ano de 1980 a partir das reformas dos cursos de formação de professores nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Inglaterra. Depois em países francófonos, como Bélgica, França, Suíça e, por fim, na América Latina, na década de 90. Um marco importante dessa temática foi o ano de 1983, com a publicação do livro The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action, Donald Schoen, inspirado nas concepções filosóficas e pedagógicas contidas no livro How We Think, de John Dewey. A epistemologia da prática profissional é o cerne do movimento de profissionalização, que concebe o ensino como uma atividade profissional apoiada em um sólido repertório de conhecimentos. Nessa perspectiva, compreende-se a prática do professor como importante meio de formação e produção de saberes, o que implica em promover maior articulação entre as instituições universitárias de formação e as escolas de educação básica. Segundo Marcelo, 2010, o conceito de desenvolvimento profissional docente é um processo que pode ser individual ou coletivo, mas que se deve contextualizar no local de trabalho do docente, a escola, e que contribui para o desenvolvimento das suas competências profissionais, através de experiências de diferentes índoles, formais e informais. Uma perspectiva que amplia a concepção de formação continuada para além dos cursos eventuais, muitas vezes deslocados da realidade prática das salas de aula, e concebe o professor como agente produtor de conhecimentos e saberes via atuação profissional, o que pode contribuir com o despertar de um novo olhar diante da formação acadêmico-profissional do educador musical e desconstruir as visões distorcidas referentes à aula de música na educação básica.